Lucas, capítulo 22. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e disse: Como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar, até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: Peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. E eu queria falar de memória. Mas foi Jesus que disse assim: em memória de mim. E um dia me perguntei: Senhor, como em memória do Senhor, se eu não estava lá no Gólgota? Eu não sei como é que foi aquilo, não tenho a mínima ideia. E quando a gente não participa, parece que nós não sentimos muito. Quando eu leio no jornal que um pai matou o seu filho, eu sinto assim uma certa revolta se eu acompanho o noticiário dos jornais e a ênfase que a mídia dá ao acontecimento faz com que a gente sinta mais ou menos o drama. Mas depende daquilo que vai ser dito. Entretanto, muitas coisas têm acontecido e nós não temos assim a mesma reação, porque também o conhecimento que temos do assunto foi muito superficial. Meus irmãos, quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus mandou que cada família tomasse um cordeiro macho sem mácula de 1 ano, sacrificasse e assassem aquele cordeiro, e o sangue daquele cordeiro fosse passado nos umbrais da porta, não é? E eles teriam que comer aquele assado apressadamente e sair rapidamente do Egito. E eles haveriam depois de passar este fato para as gerações futuras, para que aquilo ficasse em memória do povo, daquela libertação que Deus deu ao povo judeu lá no cativeiro do Egito. Eles deveriam lembrar sempre desse fato. As gerações futuras certamente não estavam lá presentes, mas aquilo foi passado de geração a geração. E assim a sua história, a minha história, aquilo que os nossos pais, que os nossos avós nos legaram, nós passamos para os nossos filhos, para os nossos netos. Esses dias eu conversava com meu neto sobre o meu avô materno, e contava para ele algumas coisas do meu avô, para ele saber acerca do bisavô dele. Irmãos, nós precisamos conservar a história na nossa lembrança, porque a história da nossa vida, a história de cada um de nós, tem muito a ver com o nosso presente. O nosso presente se assenta no passado. E o futuro precisará que contemos a história do presente, porque o presente será passado. O passado é um acontecimento,
um acontecimento que marcou a vida de cada um de nós, particularmente dentro da sua própria família. Mas o passado do cristianismo é um acontecimento que marcou a história da igreja, e nós jamais poderemos olvidar deste acontecimento. Eu não estava lá, mas me contaram. Quem contou? Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu não preciso de outro testemunho. Amados, Jesus reuniu seus discípulos para comerem aquela Páscoa, e aquele cerimonial tinha a ver com o que aconteceu lá no Egito, naquela noite em que o anjo exterminador passou. Eles haveriam de lembrar, sim, porque quando o anjo exterminador passou e viu sangue nas ombreiras daquela casa, na porta daquela casa, ele sabia que ali uma vida já havia sido sacrificada. Não haveria mais necessidade de morte. Alguém morreu, não precisaria matar mais ninguém. Agora, lá no Calvário, alguém iria morrer por todo sempre, para que todas as gerações, passadas e futuras, pudessem descansar tranquilamente, na certeza plena de que já nenhuma condenação haveria para aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Eu queria que nessa noite você pensasse nisto. Por que lembrar? Por que lembrar? Por que lembrar do Calvário? Por que lembrar daquele corpo pendente naquela cruz, naquela manhã e naquela tarde, dolorosa? Por que lembrar? Lembrar, meus irmãos, porque aquilo simboliza a nossa libertação do cativeiro do pecado. Mas cativeiro do pecado? Pecado, o que é isto? Pecado. Meu amado irmão, o pecado lá no mundo, para as pessoas do mundo, ele não faz sentido algum, porque eles vivem no pecado. Eu só vim ouvir falar do pecado nesta dimensão, desta forma dolorosa, só no nosso meio, no meio cristão. O pecado como algo ofensivo à santidade de Deus, o pecado como algo que corrói a vida humana, o pecado como algo que transtorna as vidas, que destrói lares inteiros, que destrói nações. Sim, o pecado. E basta que você leia jornais, basta que você acompanhe a mídia, você vai ver o que é que o pecado faz no ser humano. Basta você caminhar pelas nossas ruas e você vai ver figuras que perambulam por estas ruas que parecem verdadeiros andrajos, maltrapilhos, homens e mulheres, vítimas do pecado. Pecado, sim. Pecado que levou jovens a abortar seus filhos. Pecado que levou e leva muitos jovens à destruição pelas drogas. Pecado. Todas as vezes que eu saio daqui e vou para minha casa, eu tenho que passar, lamentavelmente, pelas ruas do centro da cidade à noite. E muitas vezes eu fico orando por aquelas criaturas. Ali está o pecado. A venda do próprio corpo, para poder mitigar a fome. Pecado. Mas o horror do pecado, meus irmãos, não está apenas nas suas consequências na vida em que nós vivemos, neste mundo. O pior do pecado está por vir depois. Porque o pecado afasta o homem de Deus. E esse homem não tem consciência do amor de Deus, da graça misericordiosa de Deus. E ele caminha para o inferno, para a sua destruição. O pior é que a igreja muitas vezes se omite. E nós precisamos falar deste amor de Deus, falar desta misericórdia e do perdão. Sim, o perdão para o pecador. Perdão não para o pecado, mas para o pecador sim, porque Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Como ele é. E nós cantamos hoje, eu venho como estou. Venha como você está.
Deus não está te perguntando como é que você se encontra. Ele não quer saber que você, olha, vem assim, assim, se limpa, abandone tudo. Não, venha do jeito que está. Faça como o ladrão na cruz fez, Senhor. Olha, lembra-te de mim, eu não tenho nada de bom, mas a hora é esta, eu quero gozar desta bênção da eternidade. Isto é libertação, é a graça de Deus, dada a cada um de nós, isto é, a Bíblia diz que Deus já não se lembra dos nossos pecados. Romanos capítulo 6, versículo 22, Paulo diz: agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna. Meus amados, nós vivíamos antes de conhecer a Cristo e sermos por Ele salvos, na escravidão do pecado. Nossa vontade era viver na prática do pecado, fazendo aquilo que a nossa natureza carnal anseia, deseja. Éramos filhos da ira, mas agora não. Já nenhuma condenação há. Paulo diz que naquele tempo estávamos sem Cristo, separados do povo de Deus, estranhos ao conselho da promessa, mas amados, agora tudo mudou na vida daqueles que foram salvos pelo sangue de Cristo. Lembre-se, hoje nós estamos vivendo uma vida tranquila, uma vida de paz com Deus, dignidade entre os homens, em paz com a nossa consciência, em harmonia com a sociedade. É porque não vivemos mais debaixo da opressão do pecado. Não estamos mais debaixo da ira de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se como é que você vivia antes de se converter e lembre-se como é que você vive hoje. Faça uma comparação. E eu pergunto, você é melhor hoje ou é pior do que antes? Não precisa responder. Você responde para você mesmo. A sua vida hoje é a melhor resposta. Mas segundo, lembrar, porque nós não podemos esquecer de que alguém pagou um preço muito caro para que eu e você pudéssemos ter essa paz no coração. Quando eu venho para cá no domingo de manhã, eu vejo centenas de pessoas que vão para diversos lugares. Eu vejo pessoas, meus irmãos, que vão para um santuário da idolatria. Entram vazias e saem completamente ocas. Eu vejo pessoas que vão para os campos de futebol. Eu vejo pessoas que vão para a praia e vão para tantos lugares. Mas um grupo, uma minoria, resolve contrariar esse sistema. E eles tomam este livro da capa preta, botam embaixo do braço, ou nas bolsas, ou maletas, e lá vão eles para as suas igrejas. O que será que essa gente pensa? O que será que vai na mente e no coração deles? Por que é que eles procedem desta forma? É uma loucura pensar, meus irmãos, que sair da minha casa com uma Bíblia e vir à igreja é simplesmente cumprir um ritual. Não é não. Quando você sai da sua casa e vem à igreja, sem dúvida é uma fé que há no teu coração e que te move em direção ao santuário, na certeza de que há um Deus que vai ser adorado naquele lugar por você e pela comunidade que com você formam a família de Deus. Nós vimos aqui, meus irmãos, por causa deste ser que deu a vida por nós e que nos une num só amor, numa só fé. Sabe? Nós estamos livres, e porque somos livres, nós precisamos ser gratos por causa dessa liberdade, porque alguém pagou o preço dessa liberdade. É a consciência que você tem de que Jesus é vivo, Ele pagou esse preço, Ele está vivo. Nós vimos prestar este culto de gratidão a Ele, de louvor, de adoração. Ele é o nosso Deus.
Sabe, amados, quando examinamos essa questão da morte de Cristo na cruz, a gente verifica que para Deus aquele ato era extraordinariamente significativo. Talvez para muitos, junto ali do Calvário, até nossos dias, não tem sentido algum, mas não para Deus. Ali na cruz, Jesus saldou a dívida, uma dívida de morte. E Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. E não é a morte, meus irmãos, só na cruz, é morte eterna, é para sempre. Deus não quer conversa com o homem no seu estado de pecado, ou o homem passa a viver num estado de santidade, ou está banido da presença de Deus e para todo sempre. Quem quiser crer, que creia. Quem não quiser, paciência. Mas um dia, não vou esquecer nunca disto, alguém disse para um velho sacerdote que viajava num trem: escuta, o senhor acredita no que diz esse livro? Alguém pagou o preço do pecado, alguém morreu na cruz. Isso tudo é conversa, isso tudo não existe. O senhor vai morrer e vai ter uma grande frustração, depois lá não tem céu, não tem inferno, não tem nada. E aquele velho sábio, com a Bíblia na mão, olhou para aquele homem e falou: meu amigo, mas o senhor também vai morrer. E quando o senhor chegar de lá, do outro lado, o senhor vai ter uma frustração pior do que a minha. Porque eu não vou me arrepender de ter vivido aquilo que a Bíblia me manda que eu viva, me orienta para que eu viva. Eu não vou me arrepender daquilo em que eu creio, mas o senhor vai chegar lá, e o senhor vai ver céu, vai ver inferno, vai ver Deus, vai ver tudo. E eu pergunto: o que é o que o senhor vai fazer? Se eu chegar do outro lado, não ver Deus, não ver céu, não ver Jesus, não ver nada, está tudo bem. Está tudo bem. Para mim vai ser igual a todo mundo. Mas se chegar do outro lado, céu, inferno, Deus, Jesus, está, conforme está aqui, o Senhor está eternamente perdido. O Senhor não crê que Jesus é Deus que veio a este mundo. Para o Senhor é muito. Meus irmãos, é complicado, eu sei que é difícil, mas Deus se fazer humano é assim mesmo. Deus teve que se fazer humano para que você pudesse gozar da bênção do divino. Sem isto, nós jamais teríamos o Espírito Santo dentro de nós. E é Ele quem nos orienta e quem nos encaminha para a vida eterna. Deus quer santidade. Nós não podemos pagar o preço dessa dívida, porque em nós não há santidade alguma. Não restava para nós outra coisa senão a perdição eterna. E o preço só Deus poderia pagar, pois santidade, conforme a justiça de Deus exige, só em Deus seria encontrada. Só. Deus tinha que se fazer humano, porque o homem jamais poderia pagar o preço do seu pecado. E o preço foi o sangue de Cristo derramado na cruz. Corpo flagelado, cuspido, esbofeteado, pregado. Já pensou? Na cruz não estava um homem divinizado, mas um Deus humanizado. Repita comigo: na cruz não estava um homem divinizado, mas um Deus humanizado. Isso é doloroso. E vou terminar. Por que pensar? Há uma vida abundante para mim e para você. É a promessa. E como é gostoso chegar nessa fase da vida, quando você já vê o despontar de um século de existência, logo ali, alguns passos na sua frente, e você sabe que após esta vida, há uma vida sem fim. Após o fim da vida, após a morte, há uma vida sem morte, para todo sempre. Tenho que pensar, tenho que lembrar da cruz, sim. Claro, aqui está o preço do meu pecado, aqui está o meu perdão, aqui está minha esperança de vitória e de vida eterna. No
versículo 29 do capítulo 22, meus irmãos, do Evangelho de Mateus, Jesus disse: digo-vos que desde agora não beberei do fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Que promessa maravilhosa! Eu fico pensando naquela grande ceia da eternidade. Você, todos nós, ali com o Senhor, esse Senhor que nós tanto esperamos, esse Senhor que amamos, esse Senhor que para nós é tudo na existência. Não existe vida sem Cristo, meus irmãos. O Evangelho nos fala de uma vida abundante aqui e na eternidade, sem dúvida alguma. Não há esperança para o homem fora de Cristo. Não há. Não há. Tome posse disto, desta promessa, porque todas as vezes, disse ele, que comeres do pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor, sim, anunciar que alguém morreu por mim e por você. O mundo precisa saber disso. E ele completa assim: até que eu venha, até que eu venha. Isso nos enche de alegria e de esperança. A cruz foi apenas um momento. A morte foi apenas um momento. O sofrimento dele foi apenas um momento. Tudo o que padeceu foi por um momento, mas a sua ressurreição acabou para sempre com esse momento, com o horror da morte, com a ameaça infernal que pairava sobre nós, com o sofrimento, com a dor que esta vida nos traz. Amados, os anjos anunciaram sua volta, quando disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu, e se Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como vistes para o céu subir. Sua vinda significa a nossa ida. Ele vem, mas nós vamos. Ela é certa, e por isso, ao tomarmos a ceia, nós a estamos proclamando. O mundo deve estar ciente dessa verdade. Cristo vai voltar. Cristo já está voltando. Cristo prometeu o dilúvio e cumpriu. Cumpriu. Deus prometeu a libertação de Israel do Egito, cumpriu. Prometeu que daria seu filho, e prometeu e cumpriu, fazendo nascer de mulher e expondo a humilhação e morte. Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia e cumpriu. Disse que Jerusalém seria destruída no ano 70 depois de sua morte e cumpriu. Disse que o evangelho seria pregado em todo o mundo e ainda não se cumpriu, mas se cumpre e está se cumprindo. Quando será que ele vem? Como disse o autor do hino: quando será que eu vou? Amém.